Oi, gente. Antes de me posicionar sobre essa questão, eu acho que é interessante nós nos lembrarmos o que é que aconteceu nos últimos dias. Primeiro, tivemos essa reportagem de Ciro buscando alianças com o centro, na verdade, com a direita, né? E dizendo que sua tarefa é tirar o PT do segundo turno contra Bolsonaro. Alguém que está querendo disputar a eleição dentro do campo da esquerda, tirar o PT, enfim, eu entendo, mas as alianças com o DEM e com o PSD, como eu falei no meu vídeo sobre o assunto, questionáveis, especialmente porque o DEM acabou de trair o Rodrigo Maia e apoiou o candidato do Bolsonaro. Não é exatamente um partido confiável, não é? E o PSD do Kassab também não. Talvez não tão ruim quanto o DEM, mas ainda assim também não é um partido assim que a gente possa se animar, não é? Aí, logicamente, começaram os comentários de outras pessoas, né? E o Haddad colocou o Ciro como candidato de direita, né? E falou de uma possibilidade de união de segundo turno, mas meio que colocando o Ciro meio de lado, né? E o Jacques Wagner, nessa reportagem aqui, diz que Ciro quer ser o líder da centro-direita, não é? E outras pessoas do PT têm se posicionado dessa forma. E a minha avaliação é que se a militância do PDT e as lideranças do PDT e as lideranças do PT e a militância do PT passarem um ano e meio se atacando, quem se beneficia com isso é o Bolsonaro. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a prioridade agora não pode ser o segundo turno de uma eleição em 2022. Nós estamos no meio de uma pandemia que as três prioridades têm que ser prioridades assim absolutas. Tem que ser vacinação, distanciamento social e, em alguns locais, lockdown. Sim, e nós temos que pressionar as pessoas a fazer o distanciamento social. Isso inclui autoridades, isso inclui lideranças políticas, não é? E nós temos que lutar pelo volta do auxílio emergencial, que passou agora uma PEC, e por renda solidária, por isso que eu criei o abaixo-assinado, renda solidária já nas prefeituras progressistas, como tem o Bora Belém, e no Ceará, no Camilo Santana, prefeito do governador do PT, também está pensando em fazer algo semelhante, né? O governador do PT, Camilo Santana, e o Admilson Rodrigues do PSOL com Bora Belém, lá em Belém. Essas três questões são as prioridades: vacinação, distanciamento social e uma renda para que as pessoas fiquem em casa, se protejam e não se contaminem com o vírus, porque agora existe a variante brasileira. Eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso, que ela, todos os indícios são que ela tem a taxa de reinfecção altíssima e ela é muito perigosa, a variante brasileira do coronavírus. Então, gente, diante disso, essas três questões é que tem que ser as prioridades para 2021, junto com o afastamento ou a interdição do Jair Bolsonaro. O Flávio Dino já pediu isso, o presidente Carlos Lupe, do PDT, também está indo na direção da interdição, e outras lideranças, pedido de impeachment, tem aos montes. Impeachment é muito difícil de acontecer, por motivos que eu já discuti aqui no canal. Então, essas são as frentes que têm que ser prioritárias. Para falar na eleição de 2022, não tem que imaginar que nós vamos chegar. Como é que a gente vai chegar em 2022? A economia do país e a vida das pessoas. Quantas vidas serão perdidas esse ano se discutindo 2022? Então, essa questão, eu preciso deixar isso muito claro logo no início do vídeo. Estamos ainda no quarto minuto do vídeo. Logo no início do vídeo, eu preciso dizer que essas são as prioridades. As quatro. Três relacionadas com a pandemia, e o afastamento do Bolsonaro tem a ver com a pandemia, porque tirando ele do caminho, talvez as coisas relacionadas à pandemia melhorem também. Coloca, né? Seja quem for, ou o presidente da Câmara, ou até o Mourão, provavelmente não seria tão irresponsável quanto o Bolsonaro, embora defenda a cassação da chapa por motivos que eu já expliquei aqui: disparos ilegais, dinheiro sujo e outras coisas na campanha lá de 2018. Agora, se nós formos pensar em 2022, que, como eu disse, não pode ser de forma alguma a prioridade, esse tipo de coisa, de um ficar cutucando o outro e estimular a militância a ficar se atacando, isso daí semeia. E eu sei que os petistas vão dizer que não, que eles não estão fazendo isso, e eu sei que os ciristas
vão dizer que eles não estão fazendo isso. Gente, vocês sabem que está acontecendo. Vocês sabem que a militância, que as lideranças estão dando indiretas, trocando farpas, com ironia, o tempo todo. Estão se atacando, sim. Dos dois lados. Os ataques estão vindo e eles vão se intensificar. Não é? Ciro falou de ladroeira, o PT atacou Ciro dizendo que não é de direita, não foi só o Haddad, outras pessoas. Não foi nem só o Haddad e o Jacques Wagner. Outras pessoas disseram isso. Então, o clima está esquentando. Qual é o problema disso? E aí eu vou pegar um exemplo da eleição americana para vocês pensarem em outra realidade, talvez ajude. Donald Trump ganhou 2016 fazendo uma coisa muito simples. Ele identificou uma questão que Hillary Clinton apoiou durante toda a sua carreira, que foram os acordos comerciais dos Estados Unidos com outros países, acordo comercial do NAFTA, acordo comercial do TPP e normalizar as relações comerciais com a China, esses 3 acordos comerciais, e ele disse que ele era contra, quebrando com a ortodoxia republicana. E ele sabia que Bernie Sanders sempre foi contra também esses acordos comerciais porque eles prejudicaram a classe trabalhadora. Aí o que ele fez? Ele falou com os apoiadores do Bernie Sanders dizendo, olha, não apoiem Hillary Clinton, porque ela foi a favor desses acordos comerciais. Ela disse que o TPP era o padrão ouro de acordo comercial. E aí o que foi que aconteceu? Parte dos eleitores de Bernie, uma parte pequena, mas parte dos eleitores de Bernie nas primárias, nos estados do meio oeste, não votaram em Hillary. Até mesmo eleitores que não eram de Bernie, mas eleitores independentes, que poderiam, segundo as pesquisas, ter votado em Bernie na geral, não votaram em Hillary porque entenderam que Hillary era muito pior nessa questão. Claro que Trump estava mentindo e estava tentando justamente manipular as pessoas, até porque ele aprovou um acordo comercial não muito diferente do que ele disse que era contra. Mas a questão é a seguinte, no caso do TPP, mas na questão é a seguinte, Bolsonaro vai alimentar, quase com certeza, essas hostilidades. Por quê? Porque se as hostilidades, se passar um ano de hostilidade, pensem isso comigo, passa um ano de hostilidades. Essa aqui não é a prioridade. As prioridades são aquelas que eu falei lá atrás. Mas se passa um ano de hostilidades. Aí, o Ciro ou o candidato do PT, ou um outro candidato, a gente nem tem a garantia que a esquerda vai estar no segundo turno, tem a direita liberal que vai ameaçar isso. Isso é um outro problema. E a esquerda não deveria ir tão fragmentada, mas eu acho que não vai ter jeito. E, enfim, eu já abri mão completamente do que eu consideraria os cenários A, B e C ideais. Esses daí já foram pro beleléu. Mas, vamos lá, para o cenário pior seria a direita liberal contra a direita populista, mas vamos supor que pelo menos a gente consiga colocar um candidato da centro-esquerda no segundo turno. Se a gente colocar um candidato da centro-esquerda e essa hostilidade durar um ano e meio, sabe o que vai acontecer? Quem ficou de fora pode ficar com tanta raiva que não vota. Que não vota contra Bolsonaro. Então, os ciristas que ficarem com muita raiva podem dizer, não voto. E vamos supor que seja Ciro que vá para o segundo turno, aí os petistas vão dizer, sabe de uma? Entre Ciro e Bolsonaro eu fico em casa. Ou até fazer um meme, dizer, vou para Paris. Os petistas podem fazer isso. Os petistas podem dizer isso como uma forma de cutucar Ciro Gomes num eventual segundo turno, que não é a prioridade, como eu disse antes. Então, gente, qual é a solução? O que fazer? Já que os cenários bons já foram para o espaço, esquece. Não tem mais esses. Eu defendo a seguinte postura, que a gente diga para toda pessoa, seja liderança, seja militante, quando ela for hostil, muito hostil, com o PDT, com o PT, quando ela cutucar, quando ela usar de ironia, você dizer para ela, você está ajudando o Bolsonaro. Você está ajudando o Bolsonaro. Você está criando o cenário e a narrativa que, porque um dos dois pode estar no segundo turno. Você pode querer não apitar, se você ficar com muita raiva. E aí você chega...
Por isso que a ideia do Boulos é boa, do Guilherme Boulos, de criar uma aliança programática, um pacto antes de não agressão. Vai ser muito difícil a ideia do Boulos prosperar. A ideia do pacto de não agressão não é frente ampla, não é aliança. É simplesmente concordar com um programa mínimo, uma agenda mínima entre os partidos, e qualquer um dos candidatos que concorde com isso será apoiado pelos outros no segundo turno. Mas mesmo isso não seria suficiente. Porque vamos supor que eles assinam isso daí. Mas, depois disso, continuam trocando papas. A militância continua se atacando nas redes sociais. Sabe o que vai acontecer? Quando um deles for chegar ao segundo turno, caso um deles chegue ao segundo turno, o lado derrotado pode dizer: ah, eu perdi o primeiro turno, mas você perde o segundo. E aí quem perde mais? O Brasil. Não, não podemos fazer isso. Isso significa adotar uma postura acrítica? Não. Quando o PT errar, eu vou criticar. Quando o PDT errar, eu vou criticar. Mas a minha crítica vai ser em cima do conteúdo. A minha crítica vai ser em cima do que a pessoa fez, disse ou pretende fazer. Mas eu não vou ficar personalizando. Eu não vou ficar atacando as pessoas. Eu não vou avacalhar os quadros. Seja Ciro Gomes, seja Haddad, seja Jacques Wagner. E o motivo que eu não vou fazer isso é muito simples. É porque eu entendo que a gente tem que diminuir a temperatura para poder viabilizar uma narrativa de, caso chegue seu segundo turno, todo mundo se juntar para derrotar o Bolsonaro ou o candidato da direita que estiver lá, caso a gente esteja no segundo turno. Lembrando que essa não é a prioridade. Mas embora não seja a prioridade, embora a prioridade seja vacina, embora a prioridade seja distanciamento social, seja renda solidária, embora a prioridade seja interditar e afastar o Bolsonaro, embora essas sejam as prioridades, essas 4 são as prioridades, e o segundo turno não é prioridade, está longe. A gente nem sabe se a gente vai chegar lá, como é que a gente vai chegar, como é que vai chegar a economia, como é que vai chegar a saúde das pessoas com a variante brasileira. Não é? Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente tem que tentar agora, em 2021, hoje, construir uma narrativa de diminuir a temperatura. Construir uma narrativa de dizer, olha, não fique esculhambando Ciro Gomes, não fique esculhambando Haddad, não fique esculhambando Jacques Wagner. E dizer para as lideranças, olha, vamos adotar um tom mais ameno com os outros, uns com os outros. E para isso um tem que começar. E eu sei que os militantes não querem ouvir isso. O pessoal quer treta, quer confusão. Mas isso contribui contra nós. Porque isso é o jogo que favorece a direita. Vocês podem cravar o que eu estou dizendo. O Steve Bannon foi quem orientou o Trump a explorar as cisões dentro do Partido Democrata. E só não deu certo dessa vez com Biden e com Bernie porque o Trump foi tão ruim como governante que muita gente que não suporta o Biden votou no Biden simplesmente para dizer, olha, tem que tirar esse cara daí. E pode ser que isso aconteça em 2022, mas a gente não pode apostar nossas fichas todas nisso. A gente tem que começar o trabalho de construir a narrativa que vai derrotar o Bolsonaro agora, não é em 2022. E a gente tem que ter clareza que as prioridades para agora são vacinação, renda solidária, distanciamento social ao lockdown e interdição do Bolsonaro o mais rápido possível para poder outra pessoa comprar vacina, garantir auxílio emergencial e incentivar distanciamento social, coisa que o Bolsonaro não faz, porque o que ele fica fazendo é aglomeração. Enfim, eu espero que eu tenha sido suficientemente claro, mas eu suspeito que vai ter gente nos comentários que vai dizer coisas que mostram incompreensão. Eu torço que não, né? Mas vamos ver. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.